Saúdos, amados irmãos e irmãs em Cristo, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a mais um maravilhoso estudo bíblico intitulado ao tema Quem é o crente Satanás? Que faz o papel do diabo. Quem é o crente Satanás? O crente Satanás. Quem é o crente Satanás? Hoje vamos falar do crente Satanás. Existem crentes que são autênticos diabos, autênticos satanases. O crente Satanás é o crente que dá lugar ao diabo, ou seja, que dá espaço para o diabo entrar e operar em sua vida, e ele mesmo assume o papel do diabo, desempenhando a sua função. Portanto, é o crente que nem precisa de diabo. Ele mesmo já, pelas suas atitudes carnais, ele está a desempenhar o papel do diabo. Ele assumiu a função do diabo. Em Efésios capítulo 4, versículo 27 nos diz: não deis lugar ao diabo, ou seja, não deis espaço para o diabo entrar em vossas vidas. Pedro foi chamado de Satanás pelo próprio Senhor Jesus por querer impedir o plano de salvação de Deus para a humanidade. Mateus, isso se encontra esta palavra em Mateus capítulo 16, do versículo 21 ao 23. Diz assim a palavra: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Portanto, o próprio Pedro começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te sucederá ou te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, portanto, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Portanto, o crente Satanás é um crente que não entende as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Não é um homem espiritual, mas é um homem natural, é um homem carnal também. É um homem que está na carne. Ele próprio assumiu o papel de Satanás. Alai, shurikanta, alabastéria. Glória a Deus. Então, esta é a mensagem de hoje. O crente Satanás. Tu vais ficar a saber com detalhes quem é o crente Satanás. Eu não vou falar de todas as características, que são muitas, mas vou falar das principais características do crente Satanás para tu teres uma ideia já bastante desenvolvida de quem é e como opera o crente Satanás dentro e fora das igrejas. Tem crentes satanases até em cima das tribunas. Tem crentes satanases que são apenas membros de igreja. Tem crentes satanases que são visitantes ou congregados. E tem crentes satanases desigrejados e outros que estão desviados mesmo e que, tais como os desigrejados, e que vivem só de visitar a igreja ou ficam só em casa. E a maior classe dos crentes satanases, ou seja, do crente Satanás, a maior classe é aqueles crentes, principalmente os desocupados, crentes ociosos, preguiçosos, que ficam só em casa. Ficam só em casa, assistindo internet, assistindo o YouTube e fazendo o papel de Satanás. Tu já vais ver como é que eles fazem o papel de Satanás. Portanto, o crente, quando tem a mente ocupada, ele é nas coisas de Deus, ele medita de dia e de noite nas suas coisas, então ele é bem-aventurado. Mas quando o crente tem a mente desocupada, essa mente desocupada se torna oficina para o mal. Oficina para Satanás operar. Então vamos aqui hoje falar do crente Satanás. Quem é o crente Satanás? Quem sabe? Tu podes ter até dentro da tua própria casa um crente Satanás. Quem sabe o teu filho é um crente Satanás. A tua filha, quem sabe a tua mãe. Quem sabe o teu pai, quem sabe o teu tio, a tua tia, o teu primo, a tua nora, o teu genro, quem sabe a tua sogra, o teu sogro. Quem sabe a tua avó, o teu avô, quem sabe a tua bisavó, o teu bisavô. Quem sabe a ricantalamastério, o teu primo, a tua prima, o teu irmão, a tua irmã. Ricantalamastério, anda lá o teu filho, a tua filha. Rimanagashai cantaramasteri, anda lá bastério, o teu pai, a tua mãe. Portanto,
Quem sabe? Um crente de Satanás é aquele que diz que é teu irmão em Cristo, teu amigo. E tu vais descobrir agora quem é o crente de Satanás. Vais saber com detalhes quem é o crente de Satanás e como é que ele opera. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Portanto, vamos aqui então à definição das palavras. Satanás, segundo o dicionário Strong, é o adversário. Alguém que se opõe e aleluia. E uma das suas funções é incitar à apostasia de Deus e ao pecado. Glória a Deus. Amém? Então Satanás, ele é o adversário. Então tem crentes que se tornam nossos inimigos, nossos adversários. Eles vão querer guerrear contra nós. Mas a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e potestades. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. E poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando todo o conceito e o sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento em obediência a Cristo. Aleluia! Então, meu irmão, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas estes crentes satanases querem quase brigar contigo. Querem guerrear. Aleluia! Então, eles são autênticos adversários, querem se opor a alguém que se opõe. Então, são barreiras a que o crente que quer crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo possa desenvolver o seu talento. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Então estamos aqui a falar do crente Satanás. O Satanás é o adversário. É alguém que se opõe, incita a apostasia a Deus e ao pecado. Satanás, uma das características de Satanás, ele engana os homens com a sua astúcia. E agora peço aos irmãos para abrirem em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Diz assim a palavra de Jesus, a palavra de Deus no Novo Testamento, inspirada pelo Espírito Santo. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Palavras do próprio apóstolo Paulo. Diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma ou de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, a serpente enganou Eva, é enganador. Glória a Deus. Sharaman, talabastéria. Também o crente Satanás, ele engana os outros crentes. Ele engana, ele seduz e engana. Glória a Deus. Para que se apartem da simplicidade que há em Cristo. Portanto, estamos a falar do crente Satanás. Glória a Deus. Aramanai, surican, talamanaia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, sabemos também que Satanás, ele é descrito como o tentador, que vem da palavra grega peirazo, e o tentador é a pessoa que instiga ao pecado. Mateus 4:3. Mateus capítulo 4, versículo 3. Vamos então à palavra de Deus. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus estava jejuando há 40 dias e 40 noites. E o tentador, depois teve fome, e o tentador veio e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então o objetivo do tentador é fazer-te tropeçar, fazer-te cair, lançar-te tropeços. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Quem crê, diga aleluia. Quem crê, diga Deus seja louvado. Aleluia. Que Deus seja magnificado nesta palavra. Aleluia. Tu vais conhecer com detalhes. Glória a Deus. Aleluia. Depois vamos falar aqui de algumas personagens no final. Algumas personagens. Glória a Deus. Como por exemplo Balaão.
Aleluia, glória a Deus, Coré. Amém? Estamos então aqui vendo que o crente de Satanás, ele tenta os outros, ele instiga que os outros caiam em pecado, que digam alguma coisa que não deviam dizer, não é? Que digam uma frase porque ele está à espreita, ou que erre em alguma coisa, não é? Instiga ao pecado, serve de tropeço aos irmãos. Glória a Deus. A Bíblia diz: ai de por quem vêm os escândalos, mas é mister que venham. Mas ai daquele por quem o escândalo viera. Melhor fosse que se pusesse uma pedra de moinho ao pescoço e fosse lançado no fundo do mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Lucas 17, 1 e 2. Então é a palavra do Senhor. Este crente tentador, irmão, ele instiga ao pecado, ele faz o papel de Satanás. Sabemos também que um outro nome atribuído a Satanás é diabo. Diabo, glória a Deus. E a palavra diabo significa no dicionário Strong, em português, dado a calúnia. Portanto, o diabo, a função dele é caluniar, difamar. Portanto, ele calunia, ele chama nomes, ele maldiz das pessoas. Ele diz: tu és um falso profeta, por exemplo. Tu és um endemoniado, tu és um filho do diabo, tu és um falso mestre, tu és um falso irmão, ou tu és um ladrão, tu és um homicida, tu és um roubador, tu és um homem sanguinário, por exemplo. Então é o crente de Satanás. Esse tipo de crente é o próprio Satanás. Ele mesmo é Satanás. Ou seja, ele mesmo não precisa nem do diabo entrar nele, porque ele mesmo já está a fazer o papel de Satanás. É o crente diabo também. Aleluia. Quem é o crente de Satanás? É o crente de dar lugar ao diabo para operar em sua vida, e ele mesmo assume o papel do diabo, desempenhando a sua função. Aleluia. Glória a Deus. Então, o diabo é dado a calúnia, é difamador. Portanto, caluniar é chegar e injuriar. Aleluia, dizer nomes. Aleluia. Chamar: tu és este, és aquele, és assim, és assado, és ladrão, és adúltero, és roubador, és mentiroso, és endemoniado, és um falso profeta, um falso mestre, és um falso pregador, és um filho do diabo. Então, eles mesmos caluniam e difamar. O que é difamar? É falar por trás, falar pelas costas. Pela tua frente, se eu preciso, não te diz nada, mas pelas tuas costas ele vai falar mal de ti. É o crente difamador que acusa com falsidade. Que acusa com falsidade. Então ele vai-te acusar a ti, mesmo diretamente, e também vai acusar-te diante de terceiros, com falsidade. Então ele inventou uma história. Ele disse, por exemplo: olha, fulano caiu em pecado. Ou fulana caiu em pecado. Ele vai dizer: olha, fulano caiu em adultério. Ele vai dizer: fulana caiu em adultério. E na realidade é falsidade. Ele está acusando um pecado que essas pessoas não praticaram, não adulteraram. Ou, por exemplo, é o mesmo dizer: olha, aquele pastor está a roubar, e o pastor não está a roubar. É o mesmo dizer: olha, aquele missionário é um falso profeta, e ele não é um falso profeta. Então, é o tipo de crente, este crente de Satanás, é o crente que acusa os irmãos com falsidade. Acusa até os pastores e os ungidos aos quais Deus levantou para fazer a sua obra. Não tem nem temor de acusar falsamente, inventando histórias. Glória a Deus. Então já sabemos aqui. Também no dicionário Strong diz que o diabo, ele é caluniador, que faz falsas acusações. Então ele inventa uma história, um enredo, uma novela. Diz que fulano anda com fulana. Porquê? Porque ele foi fazer uma visita com fulana para evangelizar. Então, pelo caminho, parou num motel e teve uma relação sexual com ela. Pronto, então já inventou um enredo. Então inventa falsas acusações. O crente que inventa falsas acusações, glória a Deus. Glória a Deus. Ricanta la mastéria. Faz falsas acusações. Ele diz: olha, fulano é um mentiroso. E não é. Olha, fulana é prostituta. E não é. Olha ali aquele casal de jovens, estão noivos, estão vivendo, estão tendo sexo, estão em fornicação. E não estão.
É o mesmo dizer, olha, fulano, aquele pastor está bebendo bebida alcoólica. E não está. Então, meu irmão, cuidado com essas coisas, meu irmão. Porque tanto vai para o inferno o crente de Satanás, o crente diabo, o crente que calunia, o crente que difama o seu próximo por trás, ou pela, aleluia, a terceiros, às escondidas, como vai para o inferno o crente, o obreiro ou até mesmo o pastor que emprenha, que engravida pelos ouvidos. Quem emprenha pelos ouvidos, ou seja, se tu dás ouvido a calúnias, se tu dás ouvido a difamações e a mentiras sobre o teu próximo, se tu crês numa calúnia, tu também vais entrar na mesma condenação, porque estás a crer numa falsa acusação, numa mentira, algo que nunca ocorreu. Por exemplo, imaginando que, por exemplo, eu, dar-me a mim como exemplo, algum irmão em Cristo telefona para ti e diz, olha, o pastor Luís falou mal de ti. Olha, o pastor Luís diz que tu és um falso profeta. Olha, o pastor Luís diz que tu foste usado pelo diabo. Olha, o pastor Luís diz que tu és um mentiroso. Olha, o pastor Luís diz que a tua doutrina está errada. Diz que tu estás em pecado. E eu não disse nada, não falei nada. Não é? Então, já vai o meu nome. Então, é o tipo de crente que, aleluia, esse crente de Satanás pegou, inventou uma história sobre mim, que eu não falei, telefona para terceiros e já vai fazer uma intriga ali. E se esse terceiro, seja ele membro de igreja, obreiro ou até mesmo pastor, crer nessa mentira, ele vai estar a engravidar pelo ouvido. Ele vai estar a engravidar pelos seus ouvidos. Então está aí um grande perigo. Aquele tipo de homem, seja ele crente, obreiro ou pastor, que tudo o que diz, olha, fulano falou mal de ti, fulano disse isto de ti, disse, não sei o quê, e a pessoa crê, tu viste ele falar, ouviste não, então se tu crês numa coisa que não viste, não ouviste, tu estás a emparnhar pelos ouvidos, estás a engravidar pelos ouvidos uma história falsa, mentirosa. Tu estás a engravidar, emprenhas pelos ouvidos. Tu serás condenado ao inferno, sejas tu membro de igreja, sejas tu obreiro ou até pastor. Tu irás para o inferno se não te converteres. Porque tu estás a crer numa calúnia que foi feita sobre a minha pessoa. É um exemplo. Dei-me a mim como exemplo, mas poderia dar o exemplo de terceiros. E o mesmo é válido para todos os outros. Quando um crente inventa uma história de outro e difama o outro perante terceiros, se esses terceiros derem ouvidos, eles estão engravidando e emparnhando pelos ouvidos, eles vão entrar na mesma condenação. Estão crendo em mentiras. A Bíblia diz que de fora fica todo aquele que ama e o que pratica a mentira. Tu não mentiste, não inventaste uma calúnia nem uma difamação sobre a vida do teu irmão em Cristo, ou do pastor ou do obreiro. Tu não inventaste mal nenhum, mas tu crestes na mentira que inventaram. Então tu amas essa mentira, tu vais ficar de fora. Está lá em Apocalipse 22:15. Tu não vais subir no dia do arrebatamento. Então é perigoso. Tanto é perigoso inventar uma história. É o mesmo que eu agora pegasse e inventava uma história que, por exemplo, um pastor de outra igreja está vivendo com uma amante ou está tendo relação com uma amante. E eu inventei a história. Eu não vi nada disso. Nem ouvi. Eu ouvi dizer. Então eu também já tinha engravidado pelo ouvido e repassei a história. Então eu emprenhei pelo ouvido e repassei a história. E quem ouvir e crer nessa mentira está a emprenhar pelos ouvidos. E se passar para terceiros, então a coisa fica... Aleluia! O fuxico fica grande. Fica um fuxico gospel mesmo. Essa gente irá toda para o inferno. Tanto aquele que inventa uma história, como aquele que crê nessa história mentirosa. Não é? Porque, aleluia, os irmãos, repara que eu tenho cuidado. Sharamandai, Surikovas, no meu canal, irmão, eu evito o nome de pessoas. Ainda que estejam errados, eu falo de situações. E se aquela pessoa ouvir e a carapuça enfiar àquela pessoa, então ela que se converta se quiser. Amém? Não estamos aqui para contendas, nem para estar a citar nome de pessoas, nem para estar a denegrir a imagem de ninguém. Porém, os falsos profetas têm que ser notificados. Aqueles que a gente sabe que são mesmo falsos. Por exemplo, indivíduos que dizem que nós somos pequenos deuses caminhando sobre a terra. Não digas tu tens o Cristo, tu és o Cristo. Isto é uma blasfémia. Não é? Homens que dizem que não digas seja feita a tua vontade, não permitas que estas palavras destruidoras da tua fé saiam da tua boca. Isto é anular aquilo que Jesus disse, seja feita a tua vontade. Isto aqui são heresias de perdição, são doutrinas de demónios. São falsos ensinos, falsos evangelhos anátema, maldito sendo pregado. Então quem diz essas coisas, como é o caso do Benny Hinn, tem que ser citado, para que tu saibas de onde é que vem o veneno. Agora, Sharamandai, por questões de ética e questões menores, pequenas divergências, por exemplo, divergência escatológica. Não vamos estar aqui,
dizendo que fulano é falso profeta, falso mestre, vai para o inferno, está debaixo de maldição só por uma divergência escatológica em relação ao tempo do arrebatamento face à tribulação. É um exemplo. Ou em relação a qualquer outra coisa. Ou qual é a identidade das duas testemunhas do Apocalipse. Então, este tipo de crente de Satanás, ele fica difamando, inventando falsas acusações para terceiros. Se esses terceiros crerem nessas mentiras, aleluia, eles estarão também pecando, porque estão concordando com a mentira, com o engano, com a história mentirosa inventada, com a calúnia, com a difamação, porque engravidaram pelos ouvidos, emprenharam pelos ouvidos. Então, fica aqui a advertência, meu irmão. Quando alguém for falar mal de mim, olha, o pastor Luís disse isto de ti, liga para mim a confirmar se eu disse mesmo alguma coisa de ti ou não. Porque senão, claro, o pau vai quebrar, tu vais entrar na vara de Jeová, aí é que tu vais ficar debaixo de maldição, porque estás a crer numa mentira que foi falada em meu nome, usando o meu próprio nome. Então tem crente que gosta disso, leva e traz, leva assunto, traz assunto. Tem crente que é capaz de estar a falar comigo ao telefone e está a falar com mais 2 pastores ao mesmo tempo, a dizer, olha, o pastor Luís disse isso e tal, e disse isto assim, não sei o quê, e até inventa mais um pouquinho e disse mal de ti, quando eu não disse. E daqui a pouco o outro já manda com uma embalaxamento, ele vai para o inferno, vai morrer, não sei o quê. E daqui a pouco é o tipo de crente assim. Tem a coragem de estar a falar com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo ao telefone, fazendo-se passar que só está a falar comigo. E catando o assunto para tentar distorcer e pôr uns contra os outros. Cuidado com esse tipo de crente. Esse tipo de crente já está condenado. Se não se arrepender, descerá ao inferno, irmão. Aleluia. Cuidado com esse tipo de crente. É o crente diabo, é o crente Satanás. Lamantocou, Barabaxaia. O crente Satanás, irmão, ele é pior, aleluia, que as beatas da Igreja Católica, meu irmão. Aquelas mulheres desocupadas, vivem o tempo todo na Igreja Católica e cuidando da vida dos outros. Vendo o que é que os outros andam a fazer. É o crente que olha para os outros, mas não olha para si mesmo. Aleluia. Leva e traz assunto. Semeia aqui, colhe ali. Semeia verde para colher maduro. Cuidado com esse tipo de crente. Ricanta la mastéria. Uripa la mastéria anda la maia. Oh, glória a Deus. Amém? Se tu crês numa história mentirosa, numa calúnia, no diz que me diz, não ouvi dizer, tu és então um fofoqueiro igual a esse crente. É fofoqueiro, meu irmão. É fofoca. Aleluia. Então já estamos aqui discernindo quem é o crente. Tu vais saber, se alguém ligar para o teu telefone, sejas tu um membro de igreja, sejas tu um obreiro, ou sejas tu um pastor, sejas tu um missionário, ou uma missionária, ou uma obreira, sejas tu um irmão em Cristo, ou até mesmo alguém que preside igreja, se alguém ligar a falar coisas de mim, a dizer que eu disse o que falei de ti, que não sei o quê, liga imediatamente para mim. Não emprenhes, não engravides pelo ouvido, meu irmão. Porque esse tipo de crente é o crente de Satanás. Ele leva e traz assunto, ele é capaz de estar a falar com 3 pessoas ao mesmo tempo, ou 4, ao telefone, fazendo-se passar que está falando só contigo e trazendo o teu assunto para mim e levando o meu assunto para ti. Semeia contendas entre os irmãos, como a gente já vai ver mais adiante, meu irmão. É a 7ª coisa que Deus abomina. E se tu dás crédito à mentira, dás crédito a essas falsas acusações, essas difamações, essas histórias, o diz que me diz, ele disse de ti e eu não disse nada, então tu irás também para o inferno sendo condenado, porque emprenhaste-se e engravidaste pelo ouvido. Então há aqui o perigo de se engravidar pelo ouvido. Então hoje o tema é bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então já vimos aqui. O crente diabo, o crente Satanás, é um crente caluniador que faz falsas acusações. Então ele inventa uma história, inventa uma mentira, inventa uma calúnia e diz, olha, fulano pecou, fulano adulterou, fulano caiu, está caído, já não tem Espírito Santo, é usado por demónios, está amaldiçoado, já está condenado ao fogo do inferno, e não sei, e por aí vai, inventa falsas acusações e faz comentários maliciosos. É aquele tipo de crente que vive o dia todo, por exemplo, na internet, não faz mais nada a não ser estar no YouTube pesquisando a vida dos outros. Ele não se olha ao espelho, ele não vê os seus erros, mas está a ver se os outros têm algum errozinho, ou aquilo que ele acha que é erro, na mente deturpada dele, que é para depois escarrapachar o assunto, em vez de repreender o irmão e ganhar o irmão se ele estiver mesmo em pecado, não, vai divulgar para toda a rede, para a internet, fazendo escândalo
não é? Promovendo o escândalo no Evangelho. Quando Jesus disse, se tiveres alguma coisa contra o teu irmão, repreende-o tu e ele somente, tu e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste. O teu irmão não diz, divulga para todo mundo sobre a face da terra na internet, no YouTube. Então esse tipo de crente desocupado, irmão. Crente Satanás é desocupado. Ele precisa de uma enxada na mão para ir trabalhar. Precisa tomar vergonha na sua cara. É um safado. É uma crente safada se for mulher. Aleluia. Ricanta lama sem vergonha. Aleluia. Ricanta lama mastéria. Se preocupa mais com a vida dos outros do que com a sua. E vive levando e trazendo e tentando fazer um enredo, uma novela, uma intriga para pôr uns contra os outros e para ele sair de bonitinho, de bonzão, de santão. Cuidado com o crente Satanás. Aleluia. Então sabemos aqui no dicionário que Satanás, metaforicamente aplicado a pessoas que por opor-se à causa de Deus podem ser descritas como agindo da parte do demónio ou tomando o partido de Satanás. Eles tomam o partido, eles são advogados de Satanás, são advogados de Satanás, eles tomam o papel do próprio Satanás. Eles fazem a obra de Satanás. Glória a Deus. Perseguem as pessoas de bem, criando inimizade. Portanto, está aqui a descrição. Eles criam inimizades. Documentário Dicionário Strong acerca do diabo, o crente Satanás ou o crente diabo. Glória a Deus. Sabemos que Satanás é opositor. É tentador. Aleluia. O diabo é caluniador, difamador, inventor de histórias. Historinhas da carochinha. O rei palamastéria anda la maia. Amém, meu irmão? Vamos aqui, irmão. Glória a Deus. Vamos então aqui às características do crente Satanás. O crente Satanás é aquele tipo de crente que nem precisa do diabo entrar nele para usar, pois a sua mente já está tão pervertida e cauterizada que ele mesmo faz o papel de Satanás. Esse é o crente Satanás. Vou repetir. O crente Satanás é aquele tipo de crente que nem precisa do diabo entrar nele para usar, pois a sua mente já está tão, aleluia, cauterizada e pervertida que ele mesmo faz o papel de Satanás. A mente dele já está tão corrompida que ele mesmo faz o papel de Satanás. Características do crente Satanás. Vamos agora, não são todas, são algumas, aliás, não digo algumas, as principais características do crente Satanás, porque há mais. Características do crente Satanás. Primeiro, soberba. O crente Satanás é um crente orgulhoso, soberbo, exaltado, bitulado. Glória, ele não respeita ninguém, nem os mais velhos, nem aqueles que foram ungidos pelo próprio Deus para fazerem a sua missão aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos abrir em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Está aqui a descrição deste crente orgulhoso, soberbo. Provérbios. Olha o que é que vai acontecer com eles. Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Estes crentes mais tarde ou mais cedo vão cair. Se é que já não estão caídos. Se é que já não estão caídos. Para mim já estão caídos. Porque já está fazendo a vontade. Ele é crente só da boca para fora. O seu coração está impuro. Ele preocupa-se mais em ver os outros cair, tem prazer na queda dos outros. Quando alguém cai em pecado, ele, se calhar ele fica alegre por dentro, porque já vai poder divulgar mais um fuxico gospel. Aleluia. Então este crente de Satanás, ele, glória a Deus, ele tem esse tipo de atitude. Amém, glória a Deus. Irmão, o crente de Satanás, só ele é santo. E só ele é sábio aos seus próprios olhos. E ele é tão santo que despreza os demais. Quem queria diga glória. Provérbios 7,16. Vamos aqui ver aqui Provérbios capítulo 7, versículo 16. Depois vamos para Isaías Provérbios 7. Glória a Deus. Quem queria diga glória. Santo é um... Aleluia. Aliás, perdão. Eclesiastes. Eu peço perdão aos irmãos. É o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16. Assim é que é. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Isto é a palavra para o crente de Satanás. Ele acha que é mais que os outros. Isaías, ele acha que é o bonzão, que é o bambam da festa. Isaías, capítulo 65, versículo 5.
Olha o que é que dizem: fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo o dia. Então Deus vai destruí-los, vai mandá-los para o lago de fogo. Esse crente que acha que é mais santo, é o santão, é mais santo que todos os demais, toda a gente está errada, só ele é que está certo, toda a gente erra, ele nunca erra, toda a gente ele pode corrigir a todos, mas não pode ser corrigido, não aceita a correção, não aceita que alguém discorde da sua opinião, esse crente irá para o inferno. Esse crente filho de uma égua, esse crente Satanás, aleluia, amém, esse crente, irmão, que deu lugar ao capeta, aos demónios, em forma de animais, esse crente é uma besta, meu. Uma autêntica besta. Agora vamos aqui, glória a Deus, Isaías capítulo 5, versículo 20 e 21, característica do crente Satanás, ele é soberbo, e só ele é santo, é mais santo do que todo mundo, todos os outros estão errados, chega-te para lá porque eu sou mais santo do que tu. E agora, vemos o quê? Que ele é demasiadamente justo, ele vai ser condenado antes do tempo, ele vai morrer, vai para o inferno se não se converter. Isaías capítulo 5, versículo 20 e 21. Isaías capítulo 5, versículo 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem. Portanto, eles do mal chamam bem. E do bem mal. Que fazem das trevas luz e da luz trevas. Do amargo doce e do doce amargo. Então eles fazem dos ungidos que Deus levantou pecadores. Homens amaldiçoados, condenados, endemoniados. Então eles blasfemam, irmão. Esta gente é perigosa. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Então está aqui características do crente Satanás. Irmãos, o crente Satanás, ele é soberbo, ele não respeita a opinião de ninguém a não ser a sua própria. E se alguém tiver uma opinião contrária à sua, logo calunia e blasfema da sua pessoa ou ministério. Portanto, se alguém se opuser a dizer, não, tu estás errado, ele nunca vai aceitar. Só ele é que sabe tudo. É o crente sabichão. Todo mundo está errado. Então vamos falar aqui características. Segunda característica, ele é um crente blasfemo. 2 Timóteo 3.2. Vamos então aqui para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. O que é presunçosos? Vem de alazon, pretencioso, ostentador, orgulhoso. Portanto, é um muito crente pretencioso. É presunçoso. Acha, já se acha. Aleluia. Ricanta la masteria, andara masteria, andala maia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Soberbos. Glória a Deus. Ou arrogantes. Vem de uperefanos. Ato de mostrar-se acima dos outros. Querem ter a primazia dentro das igrejas. Dentro e fora. Querem ser profetas de todo o mundo, profetizar para todo o mundo, corrigir todo o mundo, mas eles mesmos não se corrigem. Aleluia. Eles mesmos não tiram o pecado diante dos seus olhos e querem corrigir os outros. Então, ato de mostrar-se acima dos outros, se elevam sobre, que se colocam acima dos outros, preeminente, que sobrevalorizam os seus próprios meios ou méritos, que desprezam os outros ou até os trata com desprezo e arrogância. É o que acontece com estes crentes satanazes. Aleluia, com estes satanazes que andam por aí. Cristão Satanás, esse cristão do inferno, esse filho do diabo, esse filho de Satanás. Aleluia, está aí. Glória a Deus. Blasfemadores, que fala mal, difamador, vem do grego blasfemos, que fala mal, difamador, repreensível, que injuria, abusivo. Ele abusa da confiança das pessoas. Ele não respeita as pessoas. Glória a Deus. Desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos. Oh, glória! Sem afeição natural, sem afeto natural, irreconciliáveis. Caluniadores, está aqui caluniadores, vem do grego diabolos. Olha, são mesmo diabos, crentes diabos e Satanás, diabolos. Dado à calúnia, difamador que acusa com falsidade. Caluniador faz falsas acusações, faz comentários maliciosos. Está aqui a mesma palavra que por vezes é traduzida como diabo.
Metaforicamente aplicado a pessoas que, opondo-se à causa de Deus, aleluia, Sharamanaya, Surikai, perseguem as pessoas de bem, criando inimizades. Então é bem claro, irmão, bem claro aqui a palavra. Incontinentes, ou seja, não têm domínio próprio, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, eles são autênticos Judas Iscariotes, aleluia, são traidores, obstinados, ou seja, uma pessoa obstinada é uma pessoa atrevido, glória a Deus, que cai ponta cabeça, precipitados, aleluia, orgulhosos, glória a Deus, enchem-se de orgulho, tornam-se insolentes, glória a Deus, e mais amigos dos prazeres, dos deleites do que de Deus, tendo a aparência de piedade. Eles também, muitos deles dizem que são santos, que amam a sã doutrina, a santidade, não é? que são santos, têm aparência de piedade, parecem cristãos, mas negam a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nércias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Este tipo de crente vai para a internet, para os sites de namoro, cristão procurando namorada, né? Que fica vendo as fotos das irmãzinhas sensuais às escondidas, fica assistindo pornografia, pornô às escondidas e se masturbando. É o tipo de crente, irmão. Crente corrompido, crente imundo, pornográfico. Necessita nascer de novo. Diz aqui, aleluia, eles se introduzem pelas casas, nem precisam visitar, também pela própria internet, e levam cativas mulheres nércias, ficam mandando mensagens para mulheres, aleluia, ficam mandando para jovens, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, alguns até para mulheres casadas, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Répubos é reprovados. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto a sua loucura, o seu desvario, como também o foi daquele. Excelente texto aqui, de 2 de Timóteo, capítulo 3, de 1 ao 9. Excelente texto que descreve várias características do crente de Satanás. Várias características do crente Satanás. Amém? Então, primeira característica, ele é blasfemo. Alabanda, não receia blasfemar das autoridades, das dignidades. Não receia blasfemar. Esta palavra se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia. Então estes indivíduos, eles andam em concupiscência, em luxúrias, em pornografias, em masturbações, de imundícia, em namoro escandaloso, em fornicações, e desprezam as autoridades. Eles desprezam, irmão, aqueles que Deus levantou para presidir as igrejas. Desprezam os pastores presidentes, os dirigentes, os apóstolos, os missionários, os fundadores de igreja, aqueles que Deus levantou para dirigir a igreja e levar a obra. São atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, das autoridades superiores. Aleluia. Sharamanai, Surikai, Ramanageria. Eles não receiam blasfemar de mim que sou pastor. De ti que és pastor, de um missionário, de um apóstolo, de um fundador de igreja, de um profeta de Deus, de um ungido de Deus para fazer a obra, de um obreiro fiel. Eles não receiam blasfemar. Enquanto que os anjos, sendo maiores que eles em força e em poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Aleluia. Agora repara a característica aqui destes satanazes. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a sua natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem. Então eles blasfemam do que não entendem. Não é? Daquilo que eles não entendem, eles blasfemam. De assuntos que eles não entendem. Acham que tudo é pecado. Tudo é pecado. E quando eu consigo provar que nem tudo é pecado, há coisas que são pecado, mas há coisas que não são. Então eles não entendem. Vão perecer na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Aleluia! Tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando, ou seja, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prémio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana,
impediu a loucura do profeta. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, a palavra é forte. São autênticos crentes Balaão. Assim como Balaque, não é? Seduzia Balaão para lançar tropeço aos filhos de Israel. São autênticos Balaques e Balaãos. Aleluia, canta lá. São crentes reis e falsos profetas. Reis iníquos e falsos profetas. Estes crentes satanases, filhos do inferno. A sua boca é pervertida. A sua boca é veneno de áspides. Aleluia. Ricanta lamai. A Bíblia diz em 1 Crônicas 16, 22. Vamos aqui. Olha aí. Eles blasfemam até dos ungidos. Provérbios 16, 22. Não toqueis nos meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. O mesmo Salmo 105, 15 diz assim: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Então eles não receiam blasfemar das autoridades. Glória a Deus. Em Êxodo capítulo 22, versículo 28 diz: não maldirás o príncipe dentro do teu povo, o príncipe do teu povo. Então o principal dentro do povo de Deus, aquele que está em iminência, aquele que está em proeminência, não é? Os pastores que cuidam do rebanho, os presbíteros que ensinam a palavra, os que presidem nas igrejas, estes indivíduos não receiam blasfemar das autoridades. São blasfemos. Cuidado, irmão. Aleluia. Rica. A sua boca é peçonha, meu irmão. A sua boca é nojenta. A sua boca é um esgoto ao céu aberto. Vivem fuxicando, intrigando, catando aqui e pondo lá, semeando aqui e pondo lá, fazendo a maior bagunça dentro e fora das igrejas. Glória a Deus. Vamos aqui, aleluia, ricanta la mastéria, rimanai. Diz assim: aguçaram as suas víboras como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Salmo 143. Aleluia. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do homem do ímpio. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram para transtornar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, tenderam sua rede ao lado do meu caminho, armaram-me laços corrediços. Aleluia. Então, meu irmão, é gente que vive para colocar armadilhas para ver se os outros caem. É gente que serve de tropeço, não é? Para trás de mim, Satanás, que me serves de tropeço, dizia Jesus. Jesus repreendeu Satanás. Então, irmão, aleluia, tens que ter a noção bem clara, glória a Deus, desta palavra. Deus está falando claramente contigo nesta palavra. Aleluia. Glória a Deus. Quem é o crente de Satanás? Estamos a ver aqui muitas das características do crente de Satanás. O crente de Satanás, aleluia, ele é, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele é caluniador, ele é blasfemador. Aliás, primeira característica, blasfemador. Eu queria ler aqui uma palavra em Romanos antes de passar ao item caluniador. Vamos aqui a Romanos, glória a Deus. Quem crê que Deus está aqui, diga glória. Aleluia! Santo é o nome de Jesus. Estamos aqui a ver as características do crente de Satanás. Vamos abrir em Romanos, glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Quem crê, diga glória. Satanás, o opositor, é o crente que dá lugar ao diabo. Ele mesmo faz o papel do diabo, como caluniador e acusador. Glória a Deus. Quem crê, diga glória, diga aleluia. Sharamanai. Diz assim, Romanos capítulo 3, aleluia, versículo 10. Como está escrito: não há um justo nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se transviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer um só.
E olha aí, agora a característica do crente de Satanás está aqui no versículo 3 a seguir. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente peçonha de áspides, ou seja, de serpentes, de víboras, está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Portanto, esta palavra é uma palavra excelente em Romanos 3, do 13 ao 18. Romanos 3, do 13 ao 18. Glória a Deus. Vamos então agora para o próximo item. Próxima característica é o crente caluniador, ou maldizente. Aleluia. É o crente que fala mal de todos os que se lhe opõem ou corrigem para o seu bem. Portanto, ele fala mal de todos aqueles que se lhe opõem ou corrigem para o seu próprio bem. Esta, aleluia, glória a Deus, é o tipo de crente que fala mal de toda a gente. Aleluia. Só ele é que é bom. Fala mal de tudo e de todos. Quando há algo que ele acha que está errado, porque ele é o santão, ele é o dono da razão, ele é o único que nunca peca, ele é aquele que estabelece o que é verdade e o que é mentira, não é? Então aí já vai caluniar, já vai maldizer, já vai murmurar. Glória a Deus. E o que é que diz a palavra do Senhor em 1 de Coríntios, capítulo 6, 9 e 10? Portanto, Atos, Romanos, 1 de Coríntios, estou aqui a abrir a minha Bíblia, capítulo 6, versículo 9 e 10. Temos aqui a palavra do Senhor. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, ou seja, os murmuradores, os caluniadores, os difamadores, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Então eles vão para o inferno, irmão, se não se converter. Eles são caluniadores e murmuradores, maldizentes, boca suja, boca porca, boca nojenta que tem que ser lavada no ribeiro de águas. Aleluia. Aleluia. Já vimos aqui características. Aleluia. Aleluia. Primeiro vimos a soberba. Glepa, chuta, que parabastéria. Aleluia. Segundo, a blasfémia. Aqui terceiro, a calúnia. Quarto, são inventores de males. O que é inventores de males? Eles ficam catando mancha e pecado na vida dos outros irmãos onde não há. Ficam catando mancha onde não existe, onde não há. Ficam catando pecado onde não existe, onde não há. Na vida dos outros. Dizem que fulano falou mal de Cicrano. E que Cicrano falou mal de Beltrano. Então ficam inventando males. Dizem que fulano caiu em pecado e não caiu. Fulana caiu em pecado e não caiu. Fulano é um falso profeta e não é. Então eles ficam inventando males. Onde é que essa palavra está? Romanos capítulo 1, versículo 30. Uma palavra muito boa. Glória a Deus e forte. Hoje vais saber quem é o crente de Satanás. Vais saber quem é exatamente a pessoa do crente de Satanás. Porque tu conheces pessoas assim. Quem sabe, um dos irmãos que tu te dás muito bem é um crente de Satanás e precisa de ser corrigido. Precisa de nascer de novo. Necessário lhe é nascer de novo. Romanos capítulo 1, versículo 30. Antes a gente vamos ler a partir do 29. Estando cheios de toda a iniquidade e fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, têm inveja. Portanto, eles têm inveja de Deus me usar e por isso vão falar mal de mim para terceiros, para outros irmãos em Cristo, para outros obreiros e para outros pastores. Dizer que eu falei coisas que eu não falei. Então têm inveja de mim. Por isso é que eles inventam esses males. Cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, portanto, são caluniadores, aleluia, são difamadores, vem de cátalos, detratores, difamadores, que é psituristas, aquele que murmura, caluniador secreto, então fala às escondidas, detrator, dedo duro, então é um dedo duro, caluniadores, cátalos, difamadores, bem claro, aborrecedores de Deus, injuriadores, aleluia, injuriadores. Alguém que cheio de orgulho amontoa linguagem insultante,
sobre os outros ou a comete contra eles um ato vergonhoso e errado. Portanto, alguém que cheio de soberba, de orgulho, amontou a linguagem insultante. Insulta, irmão. Eu tenho recebido muitos insultos por causa da palavra que Deus já me revelou, irmão. Muitos irmãos, alguns vêm com mensagens escritas, outros vêm por telefonema, outros vêm não é, por meio da internet, outros vêm pelo telefone, outros vêm com mensagens que mandam no meu canal, outros através do Google também. Alguns têm levantado para, glória a Deus, me insultar. Por causa de quê? Porque eles estão no orgulho, são orgulhosos. Então vão me injuriar. Diz aqui, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Inventores de males. Eles inventam situações que não existem. Inventam que eu falei de alguém que eu não falei. Que eu falei de um ministério e eu não falei. Então cuidado com esse tipo de situações, meus amados. Aleluia. Eles são inventores. Se tu deres crédito a essas conversas, tu estás engravidando pelos teus ouvidos. Estás emprenhando pelos ouvidos. Vais incorrer na mesma condenação do caluniador, do inventor de mal. E diz aqui, continuando, nércios. Então são virgens loucas, são tolos. São bobos, são tolos, são loucos, insanos. Aleluia. Malucos. Infiéis nos contratos. Diz aqui, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente os que as fazem, mas também os que consentem às que as fazem. E aqui está a condenação. Tu não inventaste uma história sobre a minha vida. Tu não estás me difamando, inventando coisas da minha vida erradas. Não estás falando mal de mim, mas estás crendo numa mentira que inventaram sobre mim. Tu vais ser condenado na mesma. Diz que são dignos de morte os que tais coisas praticam, os que caluniam, os que difamam, os que insultam, como aqueles que consentem, aqueles que concordam, aqueles que creem nessas mentiras, que acham que eu falei coisas que eu não falei, quando eu não falei. Ricanta lamalho. Então vão incorrer na mesma condenação. Ambos irão para o inferno, tanto aquele que fala mal de mim, como aquele que escuta e crê nessa mentira inventada por esse crente de Satanás. Seja ele homem ou mulher, seja ele jovem, adulto ou idoso, seja ele quem for. Esses que falam mal de mim e de outros ungidos de Deus, e de outros irmãos e irmãs em Cristo, que ficam inventando males, inventando histórias, pondo uns contra os outros, semeando a confusão e a contenda, e esses irão para o inferno. Xarai! Mas aqueles que creem nessas mentiras também irão para o inferno, porque creem em mentiras. Por exemplo, se alguém me disser, se alguém me dissesse, o pastor, por exemplo, vou dar um exemplo, se alguém me dissesse, o pastor Johnny Mange caiu em pecado, eu não ia acreditar. Se alguém me dissesse o pastor fulano tal, cicrano tal, citei o nome do Johnny Mange, podia citar outro qualquer. Se me disserem o pastor Juarez Tavares caiu em pecado, ou está praticando um pecado, ou está roubando, está adulterando, eu não vou acreditar, irmão. Não vou acreditar, eu não vou engravidar pelo ouvido. Eu não vou crer naquilo que me estão a dizer de terceiros. Eu disse, tu viste? Não. Ouviste? Não. Ouvi falar. Então, fecha a tua matraca, morde a tua língua, dá uma chapada na tua própria cara, toma vergonha na cara, te converte e humilha, pede perdão. Porque tem muita gente que é fofoqueira, e mesmo que alguém tenha visto ou em primeira mão e ouvido alguém pecar, tem que repreender o irmão. Não vai ficando fazendo fofocas na internet, irmão. No Google, no Skype, nos Hangouts, nas lives, no seu canal do YouTube. Então tem gente, irmão, que precisa tomar vergonha na cara, precisa de nascer de novo. Porque ele vai entrar em condenação, porque é digno de morte, não somente o que inventou a difamação sobre a minha pessoa, ou sobre a pessoa do Juarez Tavares, ou sobre a pessoa do Johnny Mange, ou de qualquer outro pastor, mas também os que creram. Se tu crestes nessa mentira, tu engravidaste e emprenhaste pelo ouvido, tu vais entrar na mesma condenação. Quem crê, diga glória. Glória a Deus. Então hoje o estudo vai ser forte. É só, aleluia, hoje o alimento é mais sólido, mas este alimento vale também para novo convertido. Porque já tem que entender o novo convertido, não pode ficar falando mal de terceiros. Não pode também crer em mentiras que são contadas, em calúnia, coisas que ele não viu nem ouviu. Ai, fulano adulterou. Ai sim, tu viste a adulterar? Não. Ouviste ela no adultério? Não. Ouvi falar. Vai-te converter, toma a vergonha na tua cara.
A gente tem que repreender logo, irmão. Não dar crédito a esse tipo de conversação. Glória a Deus. Então está aqui bem claro, o crente Satanás. Isto aqui aconselho toda a gente a ouvir este estudo e a repassar. Baixem para os vossos aplicativos, repassem este estudo, porque este estudo está muito forte, irmão. É um estudo tremendo. Muita gente se vai corrigir pelo poder do Espírito Santo de Deus, do Ruach HaKodesh. Hindai Somanaya. Deus, ele é tremendo, irmão. Glória a Deus. Então é bem claro aqui. São dignos de morte os que tais coisas praticam, mas também os que consentem aos que as fazem. Romanos 1,32. Então, vão ser dignos de morte, vão morrer espiritualmente e virão para o inferno se morrerem em pecado. É preciso ter muito cuidado. Glória a Deus, aqui está esta palavra fortíssima. São inventores de males. O que é o inventor de mal? Ele fica catando mancha onde não há. Fica catando pecado na vida dos outros onde não existe, onde não há. Dizem que fulano falou mal de Cicrano e fulano não disse nada, não falou mal nenhum, nem citou o nome de Cicrano. E dizem que Cicrano falou mal de Beltrano e Cicrano não citou nem o nome da pessoa. Então cuidado com este tipo de crente, que é um crente Satanás, crente diabólico, crente diabo. 4, neste caso quinto, acusador. Então ele fica fazendo o papel do diabo. Se alguém errar ou cair num pecado, às vezes o erro não é um pecado, é algo que a gente acha que não devia ser assim, mas cada um faz do seu jeito. Se alguém errar ou cair num pecado, ele logo vai acusar e até mesmo, aleluia, ricantalamasteri andalabaia, oh glória a Deus, aramanai, surikai, ramanagaia, o ramantalabasaia, oh glória a Deus, aleluia, amém. Ele logo vai acusar. Se alguém cair num pecado ou errar, ele logo vai acusar. E até mesmo quando a pessoa nem sequer caiu, nem sequer pecou, mas ele, na sua mente, esse crente Satanás, na sua mente poluída, pensou que dentro de si que ele pecou, logo se precipita e logo sai e logo vai acusando todo mundo de estar a viver em pecado. Cuidado, irmão, com esse comportamento maligno, diabólico. Olha aí, Deus abomina essa história do... Aleluia, olha aí. Isaías 58:9. Isaías 58:9. Olha o que é que diz a palavra. Deixa eu ver aqui o contexto. Aqui fala do jejum. Exato, mas vamos aqui ler o 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele me dirá. E ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo humano. Aqui o jugo não é um mandamento de Deus, mas é um mandamento humano. Ou seja, doutrinas que são preceitos de homens. São mandamentos de homens. São acréscimos à palavra. Glória a Deus. Amém? O jugo, o estender o dedo. É o acusar o irmão de estar em pecado. Se tirares de ti o acusar o irmão de estender o dedo. Por vezes estende o dedo da forma errada. O irmão nem sequer está em pecado, mas na tua mente pervertida, corrompida, achas que o irmão está em pecado. Então, o estender o dedo e o falar iniquamente. Quer dizer, Deus só te vai ouvir quando tu clamares, se tu tirares do meio de ti o jugo e o estender do dedo e o falar iniquamente. Ou seja, o falar injurioso, tu estás a caluniar o teu próximo, estás a chamar nomes ao teu próximo. Estás a dizer que ele é endemoniado, estás a dizer que ele é maldito, amaldiçoado, estás a dizer que ele é o filho do diabo, estás a dizer que ele estás a dizer que ele é um homem sanguinário. Então tu tens de tirar do meio de ti o falar iniquamente, injurioso. Glória a Deus. Aramaná, suricá, impiedoso. Aleluia. E se abris a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos, áridos, e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. E os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador das rupturas. Harabandarabasteri, restaurador das veredas para morar. Glória a Deus. Então só se tu tirares o estender o dedo e o jugo é que Deus te vai ouvir no teu clamor. Então tem gente que vive só para acusar os irmãos. O objetivo deles é ver o pecado dos outros, não é ver o seu pecado.
ver aquilo que ele tem que se santificar para andar em santidade. Ele tem que ver é os outros. Mete-se na vida alheia, mete-se onde não é chamado, irmão. Glória a Deus. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o fuxico gospel. Cuidado. Crente de Satanás. Aleluia. Bem claro, então ele é acusador. Glória a Deus. Quem querer diga glória. E olha o que é que diz a palavra de Deus. Então ele está fazendo o papel do diabo. O que é que o diabo faz? Está lá em Apocalipse. Apocalipse 12:10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até à morte. Então o diabo ele é acusador dos irmãos. Então este crente ele fica a fazer o papel do diabo. Este crente de Satanás faz o papel do diabo. Ele age como um diabo. Glória a Deus. Aramanai, Surikai, Rebanai, Surikaia. Oh glória. Olha aí. Olha aí o que é que Jesus fala sobre este crente acusador que estende o dedo para o seu próximo. Está aqui. Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque o juízo com que julgares sereis julgados e com a mesma medida que tiveres medido vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro, ou seja, no cisco, rimanai, uma palhinha, um cisco, um resíduo, um pozinho, uma pedrinha, que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho. Aleluia, a trave é maior. É uma viga de madeira. Xarai, clamanto, couvarai. Porquê é que tu reparas no pecadinho do teu irmão? Não é? Aquilo que tu achas que é pecado numa manchinha, num errozinho dele, numa falhazinha dele, e não reparas na trave, no teu pecadão. Cuidado, meu irmão, tu vais-te condenar. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu irmão. Glória a Deus, aleluia. Esta é a palavra, irmão, doa a quem doer. Hoje o crente de Satanás vai ter que se converter, ou se converte ou se arrebenta. Ou se converte ou o osso da cara voa. Aleluia. Aleluia. Ou se converte ou se arrebenta, meu irmão. Glória a Deus. Crente de Satanás é o acusador. Quinta característica. Que isto aqui está trocado, quarto com quinto. Vamos aqui, aleluia. Mais características. Aleluia. Ricanta la mastéria. O crente Satanás, ele se constitui ele mesmo um juiz sentenciador ao lago de fogo. Um juiz que dá sentença, que manda as pessoas direto para o fogo do inferno, para o inferno. Manda todo mundo para o inferno. E o que é que diz a palavra de Deus? Então ele se coloca no lugar de Jesus Cristo, o juiz instituído dos vivos e dos mortos. Tiago capítulo 4, 11 e 12. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Tiago capítulo 4, 11 e 12. Diz assim, meus amados. Meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão e julga ao seu irmão, quem julga ao seu irmão. Aponta o dedo para o seu irmão e diz: fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só que é legislador e que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Que julgas os outros? Tu vais entrar na vara de Jeová. Tu estás-te a constituir a ti mesmo juiz, sentenciador ao lago de fogo e ao inferno. Cuidado. Então, é mais uma característica. Eu já nem sei o número das características. A quarta. Aleluia. Aleluia. Ricanta la mastéria. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Vamos aqui para a sexta característica. Sétima característica. Isto tem muitas características. Ele é amaldiçoador. Portanto, o crente de Satanás faz o papel do diabo. Ele é amaldiçoador. E diz aqui em Romanos capítulo 12, versículo 14. Ele gosta de amaldiçoar as pessoas. Diz aqui:
abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então manda abençoar. Versículo 17. Não torneis o mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar... Então pronto, é um tipo de crente, irmão. Glória a Deus. Aí manda que fica querendo se vingar. Ele é maldiçoador, ele quer jogar a juízo de maldição sobre aqueles que não fazem aquilo que ele acha que é o certo. Então ele quer amaldiçoar as pessoas. É maldiçoador. A Bíblia diz: não amaldiçoeis, mas abençoai. Abençoai e não amaldiçoeis. Esse crente também é ameaçador. É mais uma característica. Aqui é a 8ª característica, se eu não estou em erro. 8ª ou 9ª característica. Glória a Deus. É a 8ª. É ameaçador. E a Bíblia diz em Efésios 6:9, deixando as ameaças. Então o cristão tem que deixar as ameaças. Glória a Deus. Também, a 9ª característica, o crente de Satanás é um crente queixinhas. Queixinhas. Qualquer coisa, fulano me bateu, olha, fulano me bateu. Olha, ele falou mal de ti. Ela falou mal de ti. Então o crente queixinhas. Fica fazendo queixinhas. Fica-se queixando da suposta falha, erro ou atitude que ele acha que é errado, que é pecado, para os outros. Crente queixinhas, irmão. Crente queixinhas. Olha, fulano disse isto de ti, fulano fez aquilo. Olha, fulano fez isto, fulano falou isto, ensinou isto, pregou aquilo, profetizou isto. Crente queixinhas, meu irmão. Este crente tem uma vergonha na cara, meu irmão. Tem que deixar de ser menino. Precisa de lá 2 lambadas, 2 chapadas no focinho para ver se converte, meu irmão. Ele age como um cão. Um autêntico animal. Crente queixinhas, meu irmão. Olha, fulano me bateu. Olha, o pastor disse mal de ti. Olha, a missionária disse mal de ti. Olha, o profeta disse mal de ti. Olha, o irmão disse mal de ti. Fica-se queixando. Fica. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Olha o que é que a Bíblia diz sobre esta atitude das queixinhas. Vamos aqui para Tiago, capítulo 5, versículo 9. Tiago, capítulo 5, versículo 9. Meus irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Então fica-se queixando. Fica catando à espera que alguém vacile ou que diga algo que ele acha que é errado ou que ele pressupõe na mente dele turpada que está falando mal mesmo não esteja. E diz: olha, fulano falou isto de ti. Olha, fulana falou isto de ti. Então fica-se queixando uns contra os outros. Fica queixando, queixinhas. Cuidado, meu irmão. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Então vai ser condenado. Este tipo de crente queixinhas. A Bíblia diz em Lamentações 3,39: de que se queixa, pois, o homem ou a alma vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Se ele se quiser queixar, queixe-se a Deus dos seus próprios pecados. Se humilhe. E Deus o vai exaltar a seu tempo. Amém? Aqui vamos para o 10. É um crente que faz confusão. É um crente que faz confusão. Tudo lhe faz confusão. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Para ele tudo é pecado. Ele virou legalista fariseu. Tudo é pecado. Faz confusão com tudo. Daqui a pouco dormir virado para o lado esquerdo é pecado. Tem que ser tudo, só para o lado direito. Daqui a pouco, quando o homem que casar, quando for a ter relação, não é, vida íntima com a esposa, a união conjugal carnal, 2 em uma só carne, vai ter que ser só pelo meio de um buraco no lençol. E tem que fazer vestidos. E por aí vai. Ele faz confusão. Fica criando novos mandamentos onde não há. Novos pecados onde não há. Fica catando pecado, inventando pecados. Daqui a pouco diz: olha, vai ser pecado. Não é pecado, é pecado comer peixe. Porquê? Porque os pescadores, não é, eles pescam o peixe e descem na praia. Então, isso é pecado. Então, tudo é pecado, meu irmão. Cuidado, irmãos, faz confusão. E Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como convém às igrejas dos santos. 1 Coríntios 14:33. Deus não é Deus de confusão, meu irmão. Quem crê, diga glória. Deus não é Deus de confusão.
Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então este crente faz que tudo lhe faz confusão. Tudo lhe faz confusão. Glória a Deus. Preciso ter cuidado com este tipo de crente. Agora vamos aqui para o 11. Este crente fica semeando contendas entre os irmãos. A principal característica dele é que ele fica semeando contendas. Ele é um leva e traz de assuntos e fica semeando contendas entre os irmãos. Agora aqui o Paulo vai pegar. Aqui a vara vai ser no lombo. Nas costas. Provérbios 3:30. Não contendas com alguém sem causa se não te fez nenhum mal. Teve gente que já veio no meu canal do YouTube querer contender sem causa nenhuma, só porque eu afirmei, não é, que os testemunhos do Kenzo e do Robert Atsushi não são testemunhos sequer. Aquilo é uma história inventada, porque Kenzo Atsushi e Robert Atsushi nunca existiram à face da Terra. São personagens fictícios, inventados, e eu tenho como provar. Inclusivamente estou em contacto com pessoas nos Estados Unidos, também na Hungria, e também uma irmã da cidade também de Mutare, no Zimbábue. E nunca ninguém ouviu falar de Kenzo nem de Robert Atsushi. Nunca se viu as igrejas deles lá fundadas, supostamente fundadas, nem a missão que eles lá fizeram. É tudo mentira. Então, por causa de eu ser contra as mentiras desses supostos testemunhos, dessas histórias, muita gente já quis contender sem causa. Não tem causa, meu irmão. Porque tu, para contenderes comigo, tu tens que provar que eles existem. Até agora ninguém provou. Ninguém trouxe uma prova física real. Uma certidão de nascimento, certidão de óbito. Nada. Então eles ficam contendendo sem causa. Outros contendem comigo porque eu não concordo com algumas opiniões. Por exemplo, eu não concordo que haja somente uma igreja verdadeira na Terra. Estamos a falar de denominações. Não há somente uma. Não há uma única que é verdadeira e as demais não são. Uma única é inspirada ou revelada por Deus, as demais não são. Isso aí eu não concordo e nunca concordei. E nunca hei de concordar. A não ser que o próprio Deus me revelasse. E Deus não me revelou nada disso, porque ia contra a sua palavra. A igreja verdadeira, única, que existe é a igreja de Jesus Cristo. Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou sobre ela, acima dela. Então a igreja sempre houve, desde o século I até ao dia do arrebatamento vai haver igreja, que é o conjunto dos salvos, de cristãos que vivem em santidade em todo o mundo. Essa é a igreja verdadeira. Agora, denominações há muitas. Umas são verdadeiras, outras são falsas. Umas são inspiradas por Deus e estão na direção de Deus, e outras não estão. Agora, não há uma única só denominação que seja a verdadeira, e as demais não são. E as demais não estejam na guiança, na direção do Espírito de Deus. Isso aí está errado. Isso aí, claramente, para mim está errado. Então tem gente que quer contender comigo, sem causa nenhuma. Eu tenho direito a ter a minha opinião. Ricanta la masteria. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Provérbios 6,14. Aleluia. Porque para mim, se houvesse uma única igreja verdadeira, por exemplo, se a igreja pentecostal Monte Sinai fosse a única verdadeira, o mundo todo estaria quase lascado. Somente aqueles que congregam, então estariam salvos. Os outros estão congregando outras igrejas que não são a igreja verdadeira, estariam condenados. Eu não creio que haja só uma denominação que é verdadeira, ou que é única, ou que é santa e as demais profanas. Não creio nisso, de forma alguma. Amém, glória a Deus. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Para haver uma única igreja que fosse a única verdadeira, revelada, santificada, inspirada por Deus, dirigida pelo Espírito Santo, então as demais teriam que ser falsas. Então teria que essa igreja estar em todos os bairros do mundo, em todas as cidades, todos os vilarejos, em todas as nações. E não existe uma única. Nem mesmo a Igreja de Deus é Amor, que é uma igreja boa, santificada, nem mesmo as Assembleias de Deus, que ao seu início, durante muitos anos, foram igrejas muito santificadas. Nem mesmo essas igrejas abrangeram todos os países do mundo. Então, e abrangeram todos os vilarejos, todos os locais. Então, nenhuma igreja é a única verdadeira. Há várias igrejas que são verdadeiras e que são santas e que estão na direção do Espírito de Deus. Não há uma só. Agora, quem não concordar com isso não tem que contender comigo sem causa. Eu tenho direito a ter a minha opinião. Não contendas com alguém sem causa se não te fez nenhum mal. Que mal é que eu estou a fazer? É a minha opinião, meu irmão. Aleluia. Agora, Provérbios 6,14. Aleluia. Glória a Deus. Estamos a falar aqui
que o crente Satanás fica semeando contendas entre os irmãos. E fica contendendo com alguém, até com ungir Deus, sem causa, não tem motivo nenhum, mas fica inventando problema para contender e citando nomes de A, de B, de C, coisa que eu não falei, para arranjar confusão, meu irmão. Aleluia! Gosta de confusão. Aleluia! Quando eu não citei, então não me referi a ninguém. Eu falei no geral, eu não creio, seja que igreja for, seja que pastor for, que missionário for, que pastora for, que pregador ou pregadora for, que disser que ele é o único pastor verdadeiro e que a sua igreja é a única verdadeira, eu não vou crer. Eu não vou crer. Amém? Então, não faça acepção. Agora, Provérbios 6, do 12 ao 19. Provérbios 6, diz assim: o homem mau, que é o crente de Satanás, o homem iníquo tem a boca pervertida. Olha, tem perversidade na boca, tem a boca pervertida. Glória a Deus. Distorcida, desonesta. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Portanto, ele anda semeando contendas. É um leva e traz. É capaz de estar a falar por exemplo, com o Aleluia. Ele é capaz de estar a falar Sher Bandaga Suri canta la manaia. O Ramanagasteri canta la basteri anda la baia. Glória a Deus. Ele é capaz de estar a falar, por exemplo, com um pastor da Igreja Deus é Amor, e ao mesmo tempo está a falar comigo, e ao mesmo tempo está a falar com um dos pastores da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, e fazer o maior rolo, o maior bolo, metendo uns contra os outros, pegando aqui, tirando ali, distorcendo, acrescentando, falando o que o outro não falou, pondo a mais, distorcendo e metendo uns contra os outros. Ele vive semeando contendas. É capaz de falar com três ao mesmo tempo e tu achas que ele só está a falar contigo. Então esse crente é um endemoniado, é um filho do capeta. Tem que se converter. Então ele anda semeando contendas. Cuidado. Por isso a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Aleluia. E se tu crês nas mentiras, meu irmão, por exemplo, se houver algum irmão que está a falar comigo ao telefone, ou está-me mandando mensagens agora, e ao mesmo tempo está mandando mensagens, ou falando contigo ao telefone, e falando com outro ao telefone, ao mesmo tempo e mandando mensagens, se tu souberes disso, tens de cortar logo o assunto. Esse crente é um fuxiqueiro, é um fofoqueiro, é um intrigueiro, recanta la bastéria, é um mexeriqueiro. Alá, saramanaia, urrabassamaya, canta la bastéria. Anda semeando contendas. Aleluia. Glória a Deus. Por isso a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª sua alma abomina. Olha aí. Glória a Deus. Ou seja, ele considera como coisa repugnante, abominável. Aleluia, glória a Deus. 6 coisas Deus odeia, a 7ª Deus abomina. O Senhor, Yahvé, abomina olhos altivos, portanto fala de gente exaltada, orgulhosa, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Então o 7, aleluia, aleluia, a 7ª ainda é pior, o que semeia contendas entre os irmãos. Deus abomina, Deus repugna, Deus tem asco, nojo, aleluia, daquele que semeia contendas entre os irmãos. Glória a Deus. Então, bem forte esta palavra, disse que a palavra ia ser forte. Glória a Deus, o que semeia contendas, fica semeando contendas entre os irmãos. Glória a Deus. Então a palavra... Oh, Xandagai. Oh, glória a Deus. Vamos aqui mais uns versículos aqui. Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O pacífico, não é? Aquele que tem paciência apaziguará a luta, mas o iracundo suscita contendas. Isso é um homem irado, um homem exaltado. Irado. Aleluia, ricantalamai, é um cão nervoso, esse homem.
Provérbios 16:28. O homem perverso instiga a contenda, ele é pervertido. E o intrigante separa os maiores amigos. Eles separam os amigos. Xarabandai, suricanta, lamastéria. Aleluia. Fazem separação, fazem que separem os melhores amigos. Xere palamanaga, suricanta, lamanaia. Urrapa, labassuri, canta, labaxéria. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Terra. Aleluia. Provérbios 29:22. O homem irascível levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Há várias advertências contra a contenda. Isaías 58:4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para feridos com o punho iníquo não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Então tem gente que até jejua, até ora. Até diz que é santo, que anda na santidade, sã doutrina corporal, mas é para debater, para contender, para contendas e debates, para ferir com punho iníquo, para ferir o próximo, para ofender, para insultar, para chamar nomes, para maldizer o ungido de Deus. Aleluia. Xarabaia. Glória a Deus. Aleluia. Está aqui, repreendido. Deus repreende essa atitude. Glória seja a Deus. Agora vamos aqui mais uns versículos sobre contenda. Aleluia. Está muito forte a palavra. Romanos 13:13. Andemos honestamente como de dia e não em glutonarias, nem bebedeiras, nem desonestidades, nem em dissoluções. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nem em dissoluções, que é em lascívias, nem em contendas e inveja, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo não tenhais cuidado da carne em suas cobiças, em suas luxúrias, concupiscências. Bem clara a palavra. Mais um versículo. Hambandai. Oh, glória. Glória a Deus. Aramandagás. 1 Coríntios 3:3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, ou seja, divisões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Quer dizer, Paulo estava repreendendo. Isso é carnalidade, meu irmão. Carnalidade. Filipenses 2:14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. 1 Timóteo, capítulo 1, do 4 ao 7. Diz assim: nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência de uma fé não fingida. Do que, desviando-se, alguns se entregaram a vãs contendas. Aleluia, querendo ser mestres na lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Para eles tudo é pecado. Ou coisa que nem é pecado, e aquilo que não é pecado, é pecado. E aquilo que é pecado, não é pecado. Eles não sabem nem o que é, nem o que deixa de ser. Cuidado. Glória a Deus. Aleluia. Esta é a palavra, meus amados. Este tipo de crente, o crente de Satanás, vamos aqui para o 12, ele delira por questões loucas, ou seja, questões sem sentido. Ou seja, no lugar de estar preocupado com o adultério, está preocupado com a cor da calcinha da irmã, se é azul, se é cor de laranja, não é? Questões loucas, questões insanas. Estou a dar um exemplo que não tem nada a ver, mas é para os irmãos entenderem. Delira por questões loucas. Aleluia, é delirado, é maluco, é tolo, nércio, é burro, é jumento, é jegue. Aleluia, delira por questões loucas. 1 de Timóteo 6, do 4 ao 6. Vamos ler a partir do 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina
e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, ou seja, segundo a fidelidade a Deus, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Apartai-vos dos tais, aparta-te dos tais. Então é bem claro. O homem delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Então, se não estão na verdade, não estão em Cristo, estão no anticristo, estão no Satanás. Aleluia! Bem clara esta questão. 2 Timóteo 2,23. Vamos aqui, 2 Timóteo 2,14. Diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Agora aqui vamos para o versículo 23. E assim, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Aleluia! Ricanta la mastéria. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura se lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem-se a desprender dos laços, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade deles estão presos, estão escravos. É bem claro, meu. Advertência contra as contendas, Tito capítulo 3, versículo 9. Diz assim: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei. Agora, meu, o povo quer contender por tudo. A aliança é pecado, não é pecado, gravata é pecado, não é pecado, e por aí vai. Não é? Então o povo quer contender, quer brigar. Isto é pecado, aquilo outro é pecado, daqui a pouco tudo é pecado, daqui a pouco vai tudo para o inferno, porque realmente toda a gente peca. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege depois de uma e de outra admoestação evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. É bem claro. Não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e por aí vai. Quem crê, diga glória. Então, este tipo de gente, irmão, eles são iguais aos fariseus, no século I, os mesmos que perseguiam Jesus. Eles comem mosquitos e engolem camelos. Ficam fazendo tempestades em copos d'água. Por questões doutrinais menores e questões que não afetam a salvação, coisas de detalhe, questão de detalhe, que nada afetam a nossa vida plena com Deus, a nossa santificação nem a nossa salvação, ficam rogando pragas ao seu próximo, ao seu irmão, até mesmo ao seu pastor, murmurando, xingando, caluniando, maldizendo, difamando, ameaçando, amaldiçoando os seus irmãos e pastores e sentenciando-os logo ao lago de fogo. Já lhes dando a sentença. Portanto, este tipo de gente, irmão, eles vão engolir o camelo naquele dia, vão para o inferno. Mateus 23, 24 descreve o comportamento deste tipo de crentes satanazes. O crente Satanás. Mateus 23, 24. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Então, eles com o mosquito engolem o camelo. Preocupam-se muito com roupa e com o corpo. Não é que nós não nos devamos preocupar também com o corpo, que é o templo de Deus e deve ser santo, e com a roupa, que também deve ser santa, uma roupa com pudor, humilde, uma roupa diferente para fazer a diferença, e sem vaidades corporais que destroem o nosso corpo, tais como pintura, joia e maquiagem. Tudo bem, isso aí é doutrina, é real, é verdadeiro, mas eles preocupam-se tanto com roupa que até alargam as suas vestes. Alargam. Agora tem que andar a usar daqui a pouco uma saia a arrastar pelo chão. Já não pode ser a saia só cobrindo
a meio da canela, cobrindo a batata da perna. Não, agora tem que ser a arrastar pelo chão. Então eles, com o mosquito, engolam o camelo. Os irmãos entendem? Com o mosquito, engolam o camelo. Sharai surikai taramanai. Invalidam a palavra de Deus por guardarem as suas próprias tradições. Inventam doutrinas que são mandamentos de homens, como está em Mateus capítulo 15, versículo 6. Anulam a palavra de Deus por guardarem as suas tradições. Inventam doutrinas que são mandamentos de homens. Com o mosquito engolem camelo. Ricantaramastéria. Aleluia. É o que está a acontecer. Não preocupam-se tanto com o exterior e esquecem-se do interior. Da inveja, do orgulho, da soberba, da arrogância. Esquecem-se da cobiça. Então eles esquecem-se que a santificação ela não é só exterior. Ela começa por dentro. E não adianta ter santificação exterior e por dentro são sepulcros caiados. Então é uma hipocrisia. Os irmãos entendem? Então são condutores cegos. Com o mosquito engolem o camelo. Ficam fazendo tempestade nem copo d'água. Catando pecado não há. Catando confusão não tem. Por questões doutrinais menores que nada afetam a salvação. Como por exemplo, não é a questão do tempo do arrebatamento face à tribulação. Há quem creia que Jesus vem arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Há quem creia que é durante. Há quem creia, aliás, que é a meio. Há quem creia que é alguns na segunda metade. Ou seja, depois do meio e antes do fim da 70ª semana de Daniel. Há quem creia que é no fim. Então, por questões menores, irmão, vão-se degladiar, vão-se matar. Estão a fazer uma tempestade em copo d'água, vão mandar todo mundo para o inferno. Está errado, meu irmão. Comportamento, por questões menores e de detalhes que nada afetam uma vida plena com Deus, de santificação, nada afeta a nossa salvação, ficam rogando pragas, murmurando, contendendo, blasfemando, injuriando, difamando. Comportamento ridículo, completamente ridículo. Vamos aqui para o 14. Aleluia, ver se a gente tem tempo de dar o estudo inteiro. Provocam a separação e a divisão entre os irmãos. Já foi lido também lá em Provérbios. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É que pantaramastéria andalamaia. Separam os irmãos. Glória a Deus, fazem divisão. Eles promovem que um irmão fique de costas para o outro, fique contra o outro. Irmãos que seguem a mesma doutrina, que creem que, na mesma doutrina, por exemplo, eu creio que a televisão é pecado. É pecado possuir e é pecado assistir. Eu creio, xarabanai, que os desportos de competição é pecado. Não o desporto em si, não que a pessoa que precise realmente, por causa da sua saúde, fazer uma corrida ou uma caminhada esteja em pecado. Não é nada disso, mas a pessoa que vai competir, a pessoa que vai fazer atletismo para competir, a pessoa que vai fazer futebol, basquetebol, voleibol, vai competir, já está na contenda, na porfia, na play, já está em pecado. Os irmãos entendem, meu? Glória a Deus. Metem uns contra os outros, irmão. Promovem a separação e a divisão entre os irmãos. Onde é que a gente pode ver isto? 1 de Coríntios 12, 25. Vamos primeiro a 1 de Coríntios 1, 10. 1 de Coríntios 1, 10 diz aqui: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e não haja entre vós dissensões, ou seja, divisões, separação. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Isto é um mandamento de Deus para a igreja. Capítulo 12, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Porque, de maneira que se um membro sofre, padece, todos os membros sofrem com ele, padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Então é bem claro, não haja divisão. Deus é contra divisão, separação, aleluia, entre os irmãos. Gálatas capítulo 5 também condena como obra da carne as dissensões. Gálatas capítulo 5, versículo 19.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação. A diferença entre o adultério e a fornicação é que o adultério é a relação sexual praticada por um homem com outra mulher que não é a sua, à qual está legitimamente casado. Portanto, é extraconjugal. E a fornicação é quando uma pessoa que é solteiro tem relação sexual com a sua noiva ou namorada. Por exemplo, impureza, maus pensamentos, lascívia, desejo de exibir a nudez, andar com roupa sensual e escandalosa, roupa curta, justa, transparente, decotada tipo mini saia, shortinho. Idolatria, feitiçaria, já sabemos que a rebelião é como pecado de feitiçaria, inimizade, porfia, aleluia, porfia, glória a Deus, que é contenda, olha aí, contenda, porfia é contenda, imolação, que é o ciúme, ira, peleja, aleluia, que é uma discórdia, xarabacantaramanagá, é sectarismo, é partidarismo, harabá, é dissensão, aleluia, que é divisão, fação, que é heresias, hereses, é pegar num grupo separado, herético, invejas, homicídios, bebidice e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É bem claro, Deus é contra as contendas, meu irmão. Deus é contra as divisões, divisão, dissensão. Dissensão é divisão, aleluia, separação. Então, o crente de Satanás, ele promove a divisão entre um pastor e outro, entre um ministério e outro, entre um irmão em Cristo e outro, entre um obreiro e outro. Amém? Glória a Deus. Aramanai, Suriandas na área. Oh, glória a Deus. Que placiando alabaia. Romanos 16, 17. Vamos aqui para Romanos 16, 17. É muito característico. Romanos, capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis os que promovem divisões. Dissensões é divisões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dos tais. Pois os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. É bem clara esta palavra. Amém? Aqui vamos para o 15. Metem-se em questões alheias. Portanto, o crente de Satanás se mete em questões alheias. Aleluia. Questões que não foram chamadas. Metem-se onde não lhes diz respeito. Por exemplo, eu sou o pastor da igreja pentecostal Monte Sinai. O que é que eu tenho a ver com a igreja Deus é Amor? Não tenho nada a ver. Eu quero o bem dessa igreja. O que é que eu tenho a ver com a Assembleia de Deus? O que é que eu tenho a ver com a igreja pentecostal do Filho de Deus? O que é que eu tenho a ver com a igreja pentecostal Hora da Decisão? O que é que eu tenho a ver com a igreja pentecostal Deus da Providência? O que é que eu tenho a ver com a igreja pentecostal Deus é Santo do pastor Darcy Messias? O que é que eu tenho a ver com a igreja da fé apostólica, ou apostólica da fé do pastor Johnny Manjo? O que é que eu tenho a ver com qualquer ministério, seja batista? Não tenho nada a ver com questões internas deles. Amém? Xarai, eu não tenho nada a ver com a forma como é gerido, como é regido, a forma de governo, se é um governo presbiteriano ou é episcopal, a forma como eles recolhem as ofertas, se recolhem em meio do culto, no final, no início, a forma como eles gerem a área financeira, né? Se eles enviam tudo para o templo sede ou se cada congregação local tem autonomia. Eu não tenho nada a ver com isso. Se pintam a igreja de amarelo ou de azul, isso é uma questão que eu não tenho nada a ver com isso. Então eles metem-se em questões alheias de outros ministérios, às vezes até do seu próprio ministério, mas que não diz respeito. Por exemplo, se eu estou numa igreja, eu sou apenas um membro de igreja, ou um congregado ou um membro, eu não sou o pastor, e há algo que a decisão não me compete a mim, então eu não me vou meter nessa questão. Se eu tiver que dar opinião, se puder dar, dou mesmo. Seja contrário, falo com o pastor, com a educação. Olha, pastor, eu achava melhor não fazer assim. O que é que acha? Não sei o quê. Mas a última decisão compete ao pastor. Eu não me vou meter nessa questão. Deus não me levantou a mim como pastor, então eu não vou estar acima do meu pastor para lhe dar ordens, ou para o repreender, ou para querer fazer de uma jeito, ou para querer fazer uma contenda. Então, metem-se em questões que não lhes diz respeito, questões de outros ministérios, de outros obreiros, de outras denominações. Metem-se em questões alheias, irmão. Estes crentes de Satanás vivem olhando as coisas dos outros. Fiquem vendo o ministério de fulano, a ver se ele erra em alguma coisa para cair em cima. Estilo abutre, para comer a carniça. Fiquem olhando o defeito daquele ministério, a ver se o ministério tem um erro, uma falha, para cair em cima e fazer desabar mais depressa. Então metem-se em questões alheias. Metem-se onde não foram chamados. Aleluia, glória a Deus. Quem quer diga glória. Aleluia. Por exemplo, o que é que eu tenho a ver
com a gestão que é feita noutro ministério. Não tem nada a ver. O que é que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver. O que é que eu tenho a ver se, por exemplo, numa igreja, o culto de doutrina, no lugar de ser à terça-feira, é à quinta? O que é que eu tenho a ver se o círculo de oração, no lugar de ser à segunda, é à sexta? O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver? Elegeram fulana para ficar à frente do círculo de oração no outro ministério. O que é que eu tenho a ver com isso? Tem nada a ver com isso. Mas eles metem-se em questões alheias, metem-se onde não foram chamados. São intrometidos, irmão. Esta gente é intrometida. Provérbios 26:17. Aleluia. Então, em vez de olharem para os seus próprios erros, para os seus próprios problemas, em procurarem levar uma vida santa eles mesmos diante de Deus, aleluia. Palabassuricaya. Ai, suricaya, bandaya, suricandaraya. Ficam olhando os outros ministérios, ficam fazendo fuxico, gospel, intriga, semeando confusões, contendas, pondo uns contra os outros, metem-se em questões alheias, metem-se onde nunca foram chamados, irmão. Aleluia, glória a Deus. Então esta mensagem é uma mensagem forte, mas vai ter que ser transmitida, glória a Deus. Aramanai, suricaya, ramanagashaya. Glória a Deus, glória seja dada a Deus. Aramanagá. Glória a Deus, quem crê diga glória. Aleluia, Andarabassaia, Deus ele é tremendo. Provérbios 26:17. Vamos a Provérbios. Capítulo 26, versículo 17 diz assim: o que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Glória a Deus, Aramaia, Cantaraia. Então, meu irmão, eu estou na rua a passar, está a haver uma discussão que não é comigo. Fulano diz, eu sou do Sporting, o Benfica não presta para nada, o outro eu sou do Benfica. Claro que nós como cristãos não temos nada a ver com isso, porque eu não sou do Sporting, nem do Benfica, nem do Porto. Fui liberto da idolatria do futebol. Para mim, tanto faz, cada um é o que é, Deus liberta da idolatria do futebol. Agora, eu não vou meter numa questão. Estão ali a discutir por causa de futebol, ou por causa da novela, ou por causa que um diz que é melhor que o outro. Eu sou melhor do que tu. Não, eu é que sou melhor do que tu. Então, vê lá, se estás a dizer, eu vou-te dar uma chapada. Não sei, eu vou meter numa questão que não é a minha. Então, o que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Se tu pegares um cão pelas orelhas, o cão vai-te morder, para tu lhe largares as orelhas. Porque ele vai lhe doer, ele vai estar a suportar o peso todo do seu corpo pelas orelhas. Vai estar e ele vai-te morder. Então, esta gente mete-se em questões alheias, mete-se onde não foram chamados. Questões dos outros ministérios, até dos próprios ministérios deles também não são chamados. Que na volta são apenas membros congregados e querem se meter em questões que é da diretoria, que compete só à diretoria do ministério e não a eles. Então é gente que se mete onde não é chamado. Metem-se em questões, por exemplo, de outros ministérios. Cuidado, meu irmão. O indivíduo é, por exemplo, da Deus Amor e liga para a igreja para questão do Filho de Deus. Para falar com o pastor Eduardo, irmão. O que é que o pastor Eduardo tem a ver com os problemas desse indivíduo? O indivíduo é da igreja pentecostal, hora da decisão aqui de Setúbal. E liga para a Ernie Miranda, presidente da igreja pentecostal de Deus Amor. O que é que a presidenta tem a ver com Deus Amor com a questão da igreja pentecostal da hora da decisão? Ligam para os outros para falar de questões de outros ministérios. Então eles metem-se em questões alheias e semeiam a confusão. Cuidado, meu irmão. Metem-se em questões, é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Ele vai ser mordido. Vai dar faísca, vai dar mortandade, vai dar confusão. Glória a Deus. Então, este foi o estudo. Amém? Mais algumas coisas a gente podia falar. Que estes crentes são crentes Balaão. Né? Balaão. Eles querem colocar tropeço ao povo de Israel. É o crente Coré, crente rebelde. Aleluia. São crentes mexeriqueiros. Ou seja, fofoqueiros. Levítico capítulo 19, versículo 16. Sobre o mexeriqueiro, para a gente concluir aqui o estudo.
Levítico, capítulo 19, versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Está aqui a lei de Deus. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Aleluia. O que é um mexeriqueiro? Esta palavra hebraica, raquil, caluniador, difamador, fofoqueiro, informante. É aquele que vai se queixar, vai fazer queixinha. É o dedo duro. Amém? Vem do hebraico raquil. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Aleluia! Nem te porás contra o sangue do teu próximo, para fazer mal ao teu próximo. Eu sou o Senhor. Então não andarás como caluniador, para falar mal ao teu próximo. Um difamador, para falar, caluniador para injuriares o teu próximo, como difamador para falares mal por trás nas costas do teu próximo, e inventares uma história que ele não fez, ou dizeres que ele falou algo que ele nunca falou. Ele falou, ele disse mal de ti e nunca disse. Como fofoqueiro, não é? Fofoqueiro e informante. Informante é o dedo duro. É o chibo. Entre aspas. A gente chama aqui em Portugal de chibo. O chibo é aquele que se chiba. É aquele que... É o dedo duro. É aquele que abre... Não é? É aquele que diz, olha, foi fulano e tal, não sei o que. É o dedo duro. Cuidado. Deus é contra estas coisas. Olha aí. Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11, versículo 13. Sobre o mexeriqueiro, fofoqueiro, endemoniado. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Aleluia. Então o mexeriqueiro anda a catar, a ver se encontra uma manchinha, um pecado, uma falha ou algo que ele acha que é errado, né? Para revelar o segredo. Por exemplo, eu digo, olha, não digas nada a ninguém. Imaginando que eu estou a falar com um irmão. Daqui a pouco este irmão já está a falar com o irmão Marcos. Ao mesmo tempo eu não sei. Daqui a pouco este irmão já está a falar com o pastor Eduardo Santos e eu não sei. Daqui a pouco está a falar com o pastor Johnny Mange, eu não sei. Ao mesmo tempo está a falar também com a Ernie Miranda, eu não sei. Daqui a pouco está falando com o Emerson Nunes e eu não sei. Está falando com uns 5 ou 6 ao mesmo tempo. E revelando os meus segredos para os outros. E revelando os segredos dos outros para mim. E pondo uns contra os outros. E inventando mais e acrescentando e diminuindo e distorcendo. E fazendo a maior confusão entre o meio cristão. Um mexeriqueiro. Alai xarabacaio. Que é o caluniador. Vem do hebraico raquil. Caluniador, difamador, fofoqueiro e informante. Ou seja, o dedo duro. Cuidado, meu irmão. Aleluia. Provérbios 18:8. As palavras do mexeriqueiro são como doces pecados, elas descem ao íntimo do ventre. Parece que até soa bem ouvir uma fofoca, né? Então, as pessoas que dão crédito ao mexeriqueiro, a esse crente de Satanás que vive falando mal de mim e de outros irmãos e de pastores e de obreiros e de ministros e de ministérios, esse crente emprenha pelos ouvidos. Mais ou menos digo, tu emprenhas, engravidas pelo ouvido. Tu engravidas pelos teus ouvidos, irmão. E tu vais dar à luz o quê? Vais dar à luz a morte espiritual. Vai descer, essa palavra vai entrar bem, a palavra da fofoca. Tu deste crédito. É uma mentira. Mas, no final, ela vai fazer amargo. Ela vai fazer a tua vida amarga. Ela vai te dar problemas. Então, cuidado. As palavras do fofoqueiro, do mexeriqueiro, são como doces pecados. Elas descem ao íntimo do ventre. Quer dizer, soa bem. Ouvi falar mal do irmão e a pessoa... Aí fez isso, aí fez mesmo. Aí ele disse isto de mim, aí ele disse aquilo do outro, aí não sei o quê. Aí fez e aconteceu. Então, se tu dás crédito ao mexerico, à fofoca, tu vais ser condenado. Vais entrar na mesma condenação, porque são dignos de morte os que tais coisas praticam, como os que consentem aos que as fazem. Romanos 1,32. E de fora ficará aquele que ama e o que pratica a mentira, conforme Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Então este maravilhoso estudo está chegando ao fim. Glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Agora vamos aqui, glória a Deus, falar um pouquinho de Balaão, para concluir. Aleluia. Quem crê, diga aleluia. Quem crê, diga glória. Terra manta lava saia. Oh, ramassa maia. Oh, glória. Estou sentindo uma glória. Aleluia. Glória a Deus. Aramanaia. Suriandas, Neri, canta lava astéria. Oh, glória. Exatamente. Está aqui, meu irmão.
Em relação ao crente de Satanás, o crente está fazendo o papel do diabo para semear contendas entre os irmãos, pôr uns contra os outros, falar de A, de B, de C, inventar, distorcer, adicionar, subtrair. Aqui está uma palavra para esse tipo de crentes. Diz assim, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Então Caim traiu o irmão. Caim, por inveja, matou o seu irmão. E foram levados ao engano do prémio de Balaão. Balaão, por dinheiro, pensou em amaldiçoar Israel. Aleluia. Ora mandar abaixar. E o que é que Balaão fez mais? Diz aqui, sobre a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para comessem dos sacrifícios de idolatria e fornicassem. Sharai, cantai, ramanagashaya. E perecerão na contradição, ou seja, na rebelião de Coré. Aleluia. Um homem que se rebelou contra eles. São rebeldes. E a rebelião é como pecado de feitiçaria. E os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. Aqui fica a mensagem. Se tu és um crente de Satanás ou tens sido até agora um crente fofoqueiro, um crente que fica a falar com 2 ou 3 ao mesmo tempo, pelo telefone, pelo Messenger ou pelo WhatsApp. Eu não uso o WhatsApp, graças a Deus, não é? Mas por qualquer outro aplicativo, ficas mandando mensagens para um, para outro, 3 ao mesmo tempo e telefonando para A, para B, para C. Tu que és o crente de Satanás, tens de converter, senão irás descer ao abismo, ao inferno. E tu, que dás ouvidos ao crente mexeriqueiro, tu vais entrar na mesma condenação. Tu que engravidaste, tu que cresces em mentiras, tu que cresces em histórias inventadas, calúnias, difamações, tu que cresces em mentiras, tu diz que me diz, ouvi dizer, ai, fulano fez, aconteceu, ele falou mal de ti, tu cresces, tu vais entrar na mesma condenação, porque é tão abominável o que tal coisa pratica, o que inventa uma história mentirosa sobre a minha pessoa ou sobre a pessoa de outros, como aquele que crê nessa história. Então aqui fica a mensagem, amém, te converte, te arrepende, aleluia, porque Jesus não é brincadeira. Ele é Deus de amor, mas é Deus de justiça também. Amém? Aqui fica a mensagem. Tu que ainda não aceitaste Jesus, aceita hoje. Tu que estás desviado, reconcilia. E tu que tens incorrido nesta prática, dado lugar ao diabo para entrar em ti e te usar, fazeres o papel de Satanás, que sejas livre, sejas liberto pelo poder do sangue de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, e que tu te venhas a reconciliar hoje com Cristo e fazer o certo. E tu que tens dado, tu que és pastor, tu que és pregador, tu que és missionário, evangelista, apóstolo, profeta, missionária, pastora, obreiro, ou até mesmo um irmão em Cristo, que tens dado ouvidos a histórias mentirosas, a calúnias, a fofocas, a intrigos, a mexericos, coisas ouvi dizer, fulano fez, fulano aconteceu, ele pecou, ele não sei o quê, ele falou isto, ele disse isto de ti. Tu que tens dado ouvidos, aleluia, te arrependo hoje. Pede a Deus para limpar os teus ouvidos, e limpar o teu coração e lavar os teus ouvidos na água cristalina da palavra do Senhor. Aqui fica a mensagem, a exortação para todos. Esta palavra é válida para mim e é válida para ti. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fica aqui este maravilhoso estudo. Podes baixá-lo e compartilhá-lo, reparti-lo, distribuí-lo gratuitamente para que milhões de pessoas se salvam, venham ao conhecimento da verdade e se arrependam dos seus pecados. Eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus.